Bom dia a todos. Estão vendo minha tela? Normal, professor. Beleza. Então, pessoal, hoje, né, nós vamos falar aí de alguns componentes, né, motores, né, alguns tipos de motores e sensor ultrassônico, e nós vamos falar também algumas experiências aí na questão de na área de sonora, né, abordando alguns conceitos, que vocês podem abordar algum conceito na área de som aí na física, né. Só relembrando, né, o nosso último trabalho, eu já vou até abrir aí no Moodle, né, para que vocês entreguem. O nosso prazo, eu pensei inicialmente a entrega ser dia 7 de dezembro, né, mas se vocês acharem mais conveniente, vocês precisarem um pouco mais de tempo, a gente pode passar para o dia 14. Aí vocês depois me dizem o que fica melhor para vocês aí na questão da entrega do trabalho. O último trabalho vai ser aí uma experiência, né, usando Arduino, né, então vocês propõem uma experiência aí usando Arduino para o ensino de física. Então vocês vão montar aí, além da experiência, né, um relato da experiência, vocês vão fazer um plano de aula, né? Então, todo um passo a passo, né, onde essa experiência vai se encaixar no plano de aula de vocês, né, o que vocês vão usar nessa experiência dentro do plano de aula de vocês e todo o processo de montagem, né? Então, montagem, o código que vocês usariam, certo? Para fazer algo bem prático mesmo, que vocês depois podem até realmente aplicar aí em aulas que vocês venham ministrar dentro de quando vocês estiverem lecionando, né? Acho que vocês já lecionam, fazem estágio, então é um material que vocês já podem pensar em utilizar no dia a dia. Beleza, pessoal? Então, vamos entender um pouco o que é um servomotor, né? Então, o servomotor, ele é um motor que nós temos um maior controle sobre ele por meio de controle angular, né? E como é o movimento servomotor? Por meio do sinal PWM. Lembram do PWM? Que nós temos algumas portas arduinas que elas são PWM. Então, por meio dessas portas PWM, né, por meio de sinais, né, de tempo que eu mantenho um determinado sinal, vai ser o ângulo que esse motor vai atingir, né? Então, por exemplo, o ciclo total do motor, pensando em 20 milissegundos, se eu der um pulso de 1 milissegundo, eu vou posicionar o motor na posição 0 graus. Se eu der um pulso de 1,5 milissegundos, eu posiciono o motor na posição 90 graus. E se eu der um pulso de 2 milissegundos, eu posiciono o motor na posição de 180 graus. Esse motor, diferentemente dos outros motores, ele é um motor que eu não tenho giro total no eixo dele, né? Ele não faz um giro de 360. O servomotor ele vai fazer um giro aí de 180 graus. Então, ele é utilizado quando eu tenho movimentos, né, que são limitados a 180 graus e que eu preciso ter um controle maior desse movimento. Então, braços robóticos, no caso, por exemplo, se eu tenho um robô que ele precisa ter o movimento de um determinado sensor em determinado ângulo, eu uso o servomotor porque eu consigo ter esse controle mais apurado aí. Não tenho controle baseado somente aí em tempo.
de funcionamento, mas eu tenho um controle baseado em controle de graus, né? Então, essa slide aqui fala um pouco de tudo que nós falamos, né? Do tempo do sinal positivo, né? O que mostra a imagem passada lá, e que ele roda aí, diferente dos outros motores de corrente contínua, que podem girar indefinidamente, ele roda aí apenas a 180. Então, eu vou ter um limite de giro, né? Então, vou do 0 a 180 ou do 180 ao 0, depende do pulso que eu mando para o motor. Então, geralmente aqui nós temos aí esses modelos, né? Esses são os modelos mais comuns no mercado, né? Então, no Instituto aí nós temos vários motores desse azulzinho aqui, né? E geralmente nós temos esse sistema de ligação aqui de 3 fios, né? Então, vermelho é a minha alimentação positiva, né? O preto, o marrom é o meu GND, então vou ligar na porta GND do Arduino, e amarelo, laranja ou branco, né? Então são as possíveis cores que podem ter aqui nesse cabo, é ligado a um pino digital de entrada e saída. Então, ao nosso pino digital aí, que vai ser por meio do pino digital que eu vou fazer o controle aí do meu servo motor. Então, basicamente aqui eu tenho um circuito, né, com um potenciômetro, né? Vocês lembram que o potenciômetro, nós já falamos, ele é um sensor que eu vou fazer a variação da passagem de tensão, né, pelo circuito, né? Então, a minha porta analógica que vai verificar a passagem de tensão no meu circuito, e essa verificação da passagem de tensão do meu circuito vai retornar um valor de 0 a 1023. Então, na porta 0, vou ter uma leitura de 0 a 1023. Então, nosso potenciômetro, conforme eu viro, vai aumentar ou diminuir a resistência. Esse aumento ou diminuição da resistência, né, elétrica vai me gerar um valor de leitura. E conforme eu gerar um valor de leitura aqui, eu vou fazer o quê? Lembram da função map? Eu vou fazer um mapeamento, né, entre os possíveis valores que o meu motor aceita para fazer o giro do motor. Então, vai ser essa a lógica que nós vamos aplicar nesse circuito aqui. Então, vamos para o código. Então, quando eu quero trabalhar com servos motores, para trabalhar de uma maneira mais fácil, eu vou usar uma biblioteca, né? Então, a biblioteca servo.h, ela vai me disponibilizar uma série de recursos aí para que a minha programação seja mais enxuta, né? Eu não precise ficar escrevendo tanto dentro da minha programação. Estou criando a minha porta analógica aqui, né? Estou criando uma referência à minha porta analógica 0 que eu estou escrevendo estou utilizando no meu circuito. Estou fazendo aqui, criando uma referência para a minha porta digital 8, né? Lembrando que a porta digital 8 é uma porta PWM, então por isso que eu uso a porta digital 8, porque ela é uma porta PWM, poderia usar outras portas PWM se eu quisesse. Estou criando um objeto, né? Lembra que eu falei para vocês que quando nós falamos em programação, em técnicas de programação, nós temos uma técnica de programação chamada programação orientada a objeto, onde eu tenho uma classe, que a minha classe seria, digamos assim, uma forma onde eu tenho as características básicas para fabricar objetos, e aqui eu estou criando um objeto específico, né, chamado servo1.
No... Professor, Pode falar. não é nada, já voltou, mas é que não estava aparecendo para mim o código, estava aparecendo o título da aula só. Ah, apareceu agora? Agora sim. Então, beleza. Então, aqui só voltando, né? Só para vocês reprisando aí. Então, aqui, essa primeira linha, o servo.h, eu estou incluindo a biblioteca, aquilo que eu falei para vocês. Quando nós temos um determinado recurso aí, e nós queremos utilizar esse recurso com menos linha de código, nós geralmente incluímos os códigos necessários, né, dentro dessa biblioteca, e quando nós usamos aqui dentro do nosso código principal, eu escrevo menos dentro desse código. Geralmente, essas bibliotecas são desenvolvidas pelos fabricantes dos componentes. Aqui, o define analógico pin A0, eu estou definindo estou criando um nome, uma referência para a minha porta A0. Uma constante que vai ser a referência para a minha porta A0. O define digital pin 8, né? Eu estou criando uma referência aqui, né, para a minha porta digital 8. E essa porta 8 é uma porta PWM. Poderia usar qualquer outra porta. Aqui eu tenho a classe servo, né? Então, como eu falei para vocês, existe a técnica de programação orientada a objeto, onde eu tenho a classe, que seria como fosse uma forma, né, para fabricar objetos, né? Então, seria uma forma onde eu tenho as características gerais do objeto, né? E quando eu crio o objeto, eu posso configurar essas características para esse objeto propriamente dito. Então, eu criei aqui o meu objeto servo1. Daí, eu tenho que fazer a conexão entre o meu objeto servo1 com a porta que vai controlá-lo. Então, esse comando servo.1.attach faz exatamente isso, faz a conexão disso ao Arduino que uma determinada porta do Arduino vai controlar um servomotor. Seria mais ou menos a mesma ideia do PinMod, mas aqui, como eu vou trabalhar com motor, em vez de usar o PinMod, eu vou utilizar essa inicialização aqui, essa associação. Então, aqui, dentro do meu código principal, o que eu tenho? Eu criei uma variável, né, do tipo inteira chamada ângulo, que vai fazer o quê? A leitura analógica, né, o analog read, do analog pin. Então, ele vai fazer a leitura analógica da minha porta A0. Ela vai fazer uma leitura analógica dessa porta aqui, certo? Feita essa leitura analógica, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mapeamento, porque essa leitura analógica vai me retornar valores de 0 a 1023, e eu quero fazer uma correlação desses valores de 0 a 1023 para 0 a 180. Então, vou pegar a variável que eu fiz a leitura. Eu sei que dentro dessa variável eu posso receber valores numa faixa entre 0 e 1023, e eu quero fazer a correlação desses valores para 0 e 180. Então, daí, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou escrever esses valores, né? Vou escrever esses valores no ângulo. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. E vamos esperar um tempo de 20 milissegundos. Então, deixa eu abrir aqui o Tinkercad, né? Só para mostrar para vocês. Então, se olhar o código, exatamente como eu mostrei para vocês, né? Na apresentação, vou até dar um zoom aqui nessa parte, né?
Então, é exatamente isso que nós fizemos. Então, se eu iniciar a minha simulação, o que acontece? Conforme eu vou movimentando o meu potenciômetro, eu vou fazendo a correlação. Então, aqui eu estou no meu ângulo máximo, aqui eu estou no meu ângulo mínimo. Então, poderíamos até, para efeitos de visualização, nós poderíamos pôr aqui, vamos fazer aqui, serial.begin e 600. Então, vamos inicializar a comunicação serial 9.600 bits por segundo. E aqui, vamos dar um print ln do ângulo, né? Então, serial.print ln ângulo. Agora, se nós inicializarmos a nossa... aqui eu estou com um ângulo de 180, né? E se eu for virando aqui, no final cheguei ao ângulo zero. Ó. Então, aqui é o 180 do motor, aqui é o zero. Se eu fizesse esse serial print ln antes do mapeamento, eu veria o valor entre 0 e 1023. Vamos até fazer isso para vocês visualizarem. Então, daqui e vou colocar aqui. Apagar tudo, iniciar a minha simulação novamente. Tá com 0, né? E conforme eu vou aumentando aqui, 1023. Então, nós fizemos aqui eu estou pegando o valor no momento da leitura. Quando eu estava lá embaixo, quando eu coloquei o print, serial print, né? LN, depois do map, eu já estava fazendo já a conversão. Motor de passo, né? Então, qual é a diferença do motor, do servomotor para o motor de passo, né? Então, primeira diferença é que o motor de passo ele vai ter giro infinito. Só que eu também consigo controlar o movimento dele, controlar o giro dele, por quê? Porque eu tenho a questão de poder controlar qual vai ser o passo. O passo seria o quanto meu motor gira. Então, eu consigo controlar o quanto meu motor gira, a que velocidade o meu motor gira e geralmente os motores de passo são utilizados aí para quando eu quero fazer projetos que eu vou utilizar também movimento de precisão e vou precisar aí de mais força, né? Porque o motor de passo ele tem uma redução, né? Então aqui, ó,
ele faz essa ponte, né? Então, quando eu falo em passo, eu estou falando de pulso elétrico, né? Então, eu dou um determinado pulso elétrico e esse pulso elétrico vai ser convertido em movimentos discretos, né? Então, vejam que também a ideia do tempo de pulso vai também dizer qual é o tempo que o meu motor vai girar, né? E nesse caso aqui, no modelo aqui que nós vamos usar de exemplo, que é o B28BYJ48, ele tem uma redução aí de 1,64. Ou seja, o giro original dele, o RPM dele é reduzido 64 vezes. Então, o que acontece? Você diminui velocidade e ganha torque. Então, todas essas relações que vocês trabalham com os alunos, desde de elétricas e mecânicas, vocês podem aí mostrar, professor, porque é o que a gente mais escuta dentro de sala de aula, principalmente no ensino médio. Professor, para que eu vou usar isso? Estou aprendendo um monte de cálculo, um monte de coisa, um monte de teoria, para que eu vou usar isso? Daí é a oportunidade que vocês têm de mostrar para eles, o mundo que está à sua volta, tudo que você usa esses conceitos. Existe graças à aplicação desses conceitos. Então, isso é legal, assim, para mostrar para eles, determinado conceito se aplica aqui, Aqui, isso aqui existe, essa comunidade da sua vida só existe porque você tem o estudo desse conceito. Então, aqui, o motor, ele precisa aí, para fazer uma volta completa, de 4.096 passos, né? Então, nós vamos ver aí como eu controlo esses passos aí dentro da minha programação. E ele tem um giro com uma precisão muito alta, né? Um 0,88 por passo, né? Então, eu consigo aí, por exemplo, quando eu tenho que fazer aí giros que estejam dentro de uma estrutura que precise de uma precisão muito alta, nós temos aí uma boa ferramenta, né? Então, nós temos aqui um exemplo, né, de um circuito. Então, esses motores existem no campus, né? Então, se vocês precisarem para alguma experiência que vocês queiram fazer, esses motores existem lá no campus. Vejam que esses motores eles podem ser alimentados tanto pelo próprio Arduino com alimentação de 5 volts ou por um outro componente externo até 12 volts. Então, se vocês quiserem ligar uma bateria aqui, quiserem ligar uma fonte, né, algum outro componente para fazer alimentação fora do Arduino, você também pode fazer. Lembrando que o Arduino também tem a possibilidade do VIN. Então, por exemplo, liguei uma fonte de 12 volts aqui no Arduino e eu quero que o motor receba a mesma tensão que está sendo alimentado o Arduino, em vez de eu ligar aqui o positivo dele no 5 volts, eu posso ligar o positivo dele no VIN, porque o VIN vai soltar, né, vai fornecer a mesma tensão que está sendo fornecida ao Arduino. Então, aí são as diferentes formas que você poderia pensar aí na montagem do circuito com esse motor. Então, aqui também, né, o motor de passo também ele se utiliza, né, de uma biblioteca externa, né, desenvolvida pelos fabricantes, né, que é a Stepper.h.
Aqui eu vou definir quantos passos, né? Eu estou criando uma variável que define quantos passos eu vou dar em cada momento, né? Então, eu estou dizendo aqui que eu vou dar 500 passos a cada pulso que eu der no motor. Então, aí depois, para vocês fazerem a volta completa, vocês vão analisar que com 9 passos, aí eu dou praticamente 9 pulsos, né? Eu vou dar uma volta completa, porque eu estou dando 500 passos, né? Estou criando um objeto, né? Então, a mesma coisa. Eu tenho a classe Stepper, né? Essa classe Stepper, que é a minha casca, a minha base de como eu crio objetos, né? Então, ela tem as definições básicas de como eu crio objetos. Aqui eu vou definir dentro da minha classe, dentro do meu objeto MyStepper, vou definir quantos passos eu vou dar a cada pulso e quais portas eu estou utilizando aí para fazer a ligação do motor. No meu void setup, eu vou definir qual é a velocidade, né, que o motor vai girar. Então, estou dizendo que ele vai girar a 60 RPMs, certo? E aqui eu estou dizendo que eu vou fazer aqui, né, um giro a 90 graus. Então, eu criei uma estrutura de repetição, né? Então, para eu girar 90 graus, eu sei que eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que dar 512 pulsos, né? 512 pulsos aí, 3 vezes para que o meu motor gire 90 graus. Vou fazer aí ele girar aí a 120 graus no sentido anti-horário, né? Então, eu vou dar aí 2 pulsos, né? E 682. E depois eu vou fazer aqui o meu motor ir girando, aumentando a velocidade gradativamente. Aumentando a velocidade, então o set speed vai aumentar a minha velocidade e o step aqui vai aumentar a quantidade de giro, quantidade de tempo que eu vou dar aí um passo. Então, isso aqui é um código bem simples, né? Vocês conseguem achar bastante material sobre esses motores na internet. Então, se vocês tiverem algum projeto aí para demonstrar a questão, por exemplo, você poderia pôr um motor convencional sem redução para tentar movimentar um mecanismo. Esse motor convencional, para ele conseguir movimentar esse mecanismo, ele teria que ter um jogo de polia. Esse mesmo mecanismo, se eu movimentar com motor de passo, como o motor de passo já tem a redução e tem maior torque, ele vai conseguir aí movimentar com menores dificuldades. Então, vejam que dá para vocês irem tendo ideias aí do que utilizar e explicar o porquê as coisas acontecem ou deixam de acontecer aí dentro de um mecanismo, dentro de um experimento. Pessoal, dúvidas até aqui? Por enquanto não, professor. Acho que está bem explicado nos slides. Beleza. Então, vamos seguindo. Aqui outro experimento que já começa a trabalhar na questão sonora, né? Sensor ultrassônico, né? Então, o sensor ultrassônico, né? Ele parte do princípio que eu vou emitir um sinal de alta frequência, né? E esse sinal de alta frequência
vai encontrar obstáculos e parte desse sinal, quando ele encontrar obstáculos, vai ser refletido, né? Ele vai ser devolvido para a sua origem. E esse tempo dele ir até o obstáculo e voltar, eu consigo medir distâncias. É um princípio aí de como, por exemplo, se faz aí os radares fixos e móveis, né? Nas estradas, o princípio de orientação de morcegos e de outros animais aí no mundo, né? Então, nós temos basicamente no sensor ultrassônico um transmissor, né? Então esse cara vai transmitir o sinal, vai emitir o sinal, e esse cara aqui vai receber o sinal que foi refletido, né? Então, basicamente, na ligação dele, nós vamos ter aqui uma alimentação 5 volts, né? Uma alimentação 5 volts. Vamos ter o gatilho trigger, né? Então, o trigger é o que dispara o sinal, então, que vai controlar esse disparo de sinal, e nós vamos ter a leitura através do eco. Então, conforme o som for refletir e retornar à origem, que seria o conceito de eco também, né? Então, nós vamos aqui fazer essa captura. E temos o GND, né? Porta GND. Então, todo sensor ultrassônico, basicamente, vai ter essa configuração. Um pouco do que nós falamos aqui, né? E o que complementa aqui é que nós trabalhamos a 40 kHz, né? Então são frequências bastante altas, né? O ser humano escuta no máximo até 20 kHz, né? Faixas mais baixas até 20 kHz, e o nosso sensor ultrassônico trabalha a 40 kHz. Então, por isso, nós não percebemos nenhum som aí no uso dele. Então, aqui é um pouco da nossa teoria, né? Aquilo que nós já falamos, né? Então, eu consigo medir tanto velocidade como distância utilizando o sensor ultrassônico. Então, se nós formos ver aí, em muitos projetos de Arduino, o sensor ultrassônico ele é utilizado aí para deixar robôs mais inteligentes. Você parte da visão do robô, né? Então, quando eu quero fazer um robô e eu quero que esse robô tenha uma inteligência suficiente para não colidir com obstáculos, eu vou fazer essa leitura utilizando o sensor ultrassônico. Eu posso utilizar imagens, fazer uma série de cálculos utilizando imagens? Posso, mas isso aí termina sendo um cálculo muito mais pesado quando eu me baseio em imagens, né? Então, se vocês forem analisar carro autônomo, ele usa uma série de processamentos, né, para que ele consiga se pilotar sozinho. Então, ele usa imagens, ele usa orientação por GPS, ele usa sensor ultrassônico. Então, toda essa combinação de informação é utilizado, por exemplo, num carro autônomo ou num outro dispositivo que tenha que se pilotar e tenha que se orientar sozinho. Então, aqui nós temos um pouco, vocês já estão carecas de saber essa fórmula, né? Então, vejam que aqui é uma fórmula que vocês vão trabalhar com os alunos de vocês. Só aqui já mostra uma aplicação prática, né? Então, vocês poderiam fazer até um dispositivo aí, né? Para calcular a distância, né? Então, eu quero fazer uma trena ultrassônica com Arduino. Então, vocês poderiam aí desenvolver com os alunos aí uma trena ultrassônica
vai ser a treina mais precisa do mundo utilizando Arduino? Vai ter algumas variações, mas assim, de modo geral, para a questão de ilustrar o conceito, seria bastante interessante. Então, aqui um pouco do conceito, né, do que acontece, né? Então, aqui vocês poderiam mostrar para os alunos aí como o processo ocorre, né? E isso, o processo ocorre e é utilizado de várias formas aí no nosso dia a dia. Então, um pouco dos pinos, né? Aquilo que eu expliquei para vocês, né? O VCC, conectado na porta 5 volts, né? O pino de gatilho, né? O trigger, né? É o nosso gatilho, né? Que nós vamos aqui no nosso exemplo utilizar o pino 8. O nosso eco, né? Que no nosso exemplo nós vamos usar a nossa porta 7, então quer dizer, o trigger dispara o som, então se eu for olhar, o trigger vai fazer esse disparo de som e o eco vai fazer o recebimento, a leitura do recebimento do som aí. E o GND conectado à porta GND do Arduino. Então nós temos esse cara aqui, né? Então vai ser isso aqui. Então, o que eu vou ter aqui de código? Então, de código aqui eu vou ter duas constantes, né, para definir as portas que eu vou usar, a porta gatilho ou trigger e a porta eco, o tempo, né, que eu vou ter, né, então vou armazenar o tempo de ida e volta do sinal em milissegundos. Vou ter uma outra variável que vai armazenar a distância, né? Em centímetros. Vou ter uma variável que vai armazenar a minha distância em polegadas, né? E aí eu vou começar a parte aqui de configuração, né? Então, minha parte de configuração, vou configurar a minha porta serial para uma comunicação de 9.600 bits por segundo. Vou configurar a minha porta gatilho como output, como saída. Já vou configurar também, dizer que essa minha porta vai estar baixa, vai estar desligada logo. Vou esperar 10 milissegundos, né? Vou configurar a minha porta eco como input, como entrada. E a partir daí nós podemos começar aí fazer a rotina que vai se repetir, né? Então, eu faço um disparo do gatilho. Então, disparo o som, espero 10 milissegundos. Daí, depois disso, eu desligo o som. Daí, o tempo, o que eu vou fazer para medir o tempo de volta? Eu vou fazer um pulse in, né? Então, o pulse vai me dar o tempo que houve, né, da disparo, por meio da leitura da porta eco, certo? E daí, o que eu faço? Para a distância em centímetro, eu vou fazer o quê? O tempo dividido por 29,4 dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque para eu calcular a distância, eu tenho que lembrar que o meu tempo é ida e volta. Esse tempo que eu estou recebendo aqui é o tempo que eu dei. Eu vou ter um tempo que houve entre o disparo do gatilho até o tempo da leitura do meu eco. Então, por isso, dividido por 2. Certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso
Vamos ver aqui no código. Código exatamente como nós. Só a única coisa que eu não mostrei no código, mas tem lá, é o fazendo as mensagens aqui, né? Então, mas eu pus lá no código também. Vamos pôr o monitor serial, né? Para eu ver o que vai acontecer aqui. Vou inicializar aí a minha. Aí, ó. Como que eu mudo as distâncias aqui no meu sensor? Se eu clicar no meu sensor, vejam que essas medidas aqui é o meu próprio sensor que está dando. Essas medidas aqui, por eu estar num simulador, o próprio simulador já me mostra as medidas. Então, se eu for olhar aqui, ó, vejam que eu tenho um pouquinho de diferença, o meu cálculo tem um pouquinho de diferença aí em relação ao que o sensor está fazendo. Então, de repente, eu tenho que ajustar o nível de precisão aqui das minhas casas decimais, né? Se for algo que eu... Então, vejam que quando eu clico aqui, eu consigo... Ó, quando eu estou fora aqui, o que acontece? Eu estou fora da área de atuação do meu sensor. Ó. O meu sensor ele tem uma área de atuação também. Se eu for para frente aqui, também sai da minha área de atuação. Então, aqui, aquele trecho que eu falei para vocês para fazer a impressão, certo? Então, aqui um pouco de teoria, né? Um pouco de teoria, né? Aqui um pouco de onde eu achei esses números, né? Então, eu sei que um milhão de milissegundos, né? Percorrem 334 mil centímetros, né? Então, eu vou fazer a conta aqui. Então, aqui é um pouquinho de regra de 3, um pouquinho de contas aí, que vocês já trabalham com o aluno de vocês. Então, toda essa parte de cálculo que vocês trabalham com os alunos de vocês, efetivamente conseguem aí explorar num experimento prático, né? Então, esse experimento aí vai efetivamente ajudar vocês aí a mostrar a aplicação prática, onde se usa no dia a dia todos os conceitos de física, né? Que vocês passam para os alunos, né? E tem a experiência 3 aí, né? Na verdade, eu vou mostrar para vocês aí uma experiência, outra experiência, eu pus o material que vocês podem acessar nos links da aula. Então, basicamente, aqui nós temos uma experiência que vai utilizar um buzzer, né? Então, esse aqui é um buzzer no meu simulador. Isso aqui é um buzzer real, né? Nós temos também vários desses dispositivos. É um dispositivo que existe muito lá no IFE também, né? Até porque ele é um dispositivo muito barato, né? É um dos componentes bastante baratos aí do Arduino. E nós vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos aí ter o código dele, onde eu vou definir uma porta, né? Eu vou utilizar, então, no caso, a porta 9. Então, aqui, se eu olhar no meu circuito aqui, simulado, ele está na porta 9. Vou criar uma variável do tipo float com o valor do seno, que eu vou calcular. Vou ter uma variável chamada valor frequência, que também eu vou calcular. Vou ter uma base da frequência, que é um valor que eu não vou
alternar aí ao longo do tempo. Poderia até pensar que esse valor poderia ser uma constante, porque como esse valor não vai modificar ao longo do tempo, poderia pensá-lo como uma constante, mas aqui eu pus como uma variável. Vou determinar o valor aqui da amplitude, né? Da amplitude da minha frequência. Aqui eu vou fazer o PIN-MOD, né? Como nós já sabemos que nós temos, quando eu vou utilizar uma determinada porta, eu tenho que dizer como que essa porta vai funcionar. E aqui eu estou fazendo aí um for de 0 a 180, né? Estou calculando aí metade da minha circunferência aí da onda, né? Então, estou calculando o valor do seno, utilizando x vezes π dividido por 180. Daí eu estou fazendo o valor da frequência, né? Então, estou pegando aqui a base da frequência e calculando, fazendo todo o cálculo aí do valor da frequência. E estou fazendo com que o meu buzzer, né? A minha sirene toque numa determinada frequência, esperando 20 milissegundos. Então, isso aqui seria o meu código do meu experimento. E aqui eu tenho alguns exemplos de atividades que vocês poderiam até fazer aí, melhorar essas atividades aí, fazer coisas mais aprofundadas, né? Até porque eu sei muito básico de física. Falo para vocês assim que meu conhecimento de física é básico, é dentro do que eu conheço lá até o ensino médio, às vezes alguma coisinha que nós vimos aí na graduação. Então, vocês têm condições de melhorar muito essa proposta de atividade, melhorar muito outras coisas. E é isso que eu espero no trabalho de vocês aí no final do semestre. Beleza? E aqui eu tenho um outro trabalho bem interessante, né? Sobre levitação acústica e ensino de ondas estacionárias. Então, eu tenho um texto, né, sobre o trabalho, né, que o cara fez. Então, tem toda uma fundamentação teórica, abordagem do que foi explorado no trabalho. E aqui eu tenho os links que mostram a construção prática desse trabalho. Além da questão da impressão, né? Ele precisa de componentes impressos em máquinas 3D, né? Então, nós temos aqui o link, né, para baixar esses arquivos para impressão 3D. E aqui eu tenho um pouco de todo o passo a passo para a construção, né? Está em inglês, mas nada que o Google Tradutor não resolva. E aqui eu tenho um pouco do vídeo também falando disso aí. Então, assim, olhem, invistam algum tempo, né? Nós vamos ter aí um tempo livre, né? Porque a gente já está encerrando a aula. Invista algum tempo, dar uma olhada nesse material aí, até para vocês irem tendo ideias também, né? Então, dá uma reprisada nas nossas aulas aí. Tem um livro que fala de alguns experimentos de física também, né? Então, se nós olharmos lá no material, disponibilizei para vocês esse livro aqui, né? Então, dentro do material de apoio lá, eu disponibilizei para vocês esse livro de física, né? Então, deem uma olhada nesse livro lá, que tem bastante experimentos, né? Então, se você for olhar aqui, ó, ele tem tem bastante experimentos aqui. Então, se vocês consultarem aqui, por exemplo, pegar movimento uniforme, todo
de como foi desde da teoria, né? Um pouco da teoria aqui, né? Do movimento uniforme, né? A execução e coleta de dados, ele fala um pouco de tudo isso aqui, e questionamentos levantamento de hipóteses. Então, mais ou menos, a ideia do que eu penso aí com um plano de aula seria algo que, de repente, daria base até para vocês depois aí fazerem tanto um livro nessa linha, como, por exemplo, publicar o artigo que eu disponibilizei para vocês aqui. Então, tem outros materiais aqui também que eu pus para vocês lá, né? Então, consultem esses materiais, utilizem esses materiais aí para vocês obterem ideias, né? Para o trabalho de vocês. Pessoal, dúvidas? Professor, nesse último slide com os links, ele está disponível em alguma parte do Moodle? Porque no PDF da aula 12 eu não me encontrei. Espera aí, deixa eu dar uma olhada. Será que eu subi o PDF não atualizado? Deixa eu só confirmar aqui, só um minuto. Realmente eu pus o PDF não atualizado. Deixa eu atualizar o PDF aqui. Só um minutinho. Já está atualizado. Ok, obrigada, professor. Nada. Professor, Oi. em relação ao prazo, aí você vai estender para além do dia 7? Vocês... porque o que acontece? Se vocês acharem mais relevante, eu posso pôr para o dia 14, certo? Porque daí eu tenho que, sem falta, eu vou já pegar, receber o trabalho de vocês dia 14 e já fazer a avaliação, porque eu já tenho que fechar nessa semana de 14, porque a semana de reavaliação para quem precisar vai ser na outra semana, certo? Então, eu não sei para os meus colegas, mas eu tenho várias atividades para entregar no dia 6. Para mim seria mais tranquilo para o dia 14, se não tiver problema. Não, se todo mundo tiver de acordo, para mim, sem problema nenhum. Pode ser. É melhor para vocês? Por mim, pode ser. Para mim é melhor, professor. Então, beleza. Então, fica para o dia 14, então. Daqui a pouco eu já abro a tarefa no Moodle lá. Dia 14. Professor, a partir do dia 7, se
conseguir terminar antes, já pode enviar. Mas deu prazo até Pode dia enviar. 14. Já, o que eu vou fazer?